uma coisa, você tem uma equipe que trabalha com você? Então, por exemplo, você tem um fisioterapeuta? Não. Você tem um pessoal que te acompanha assim? Ou é só você e o treinador? É só eu e o treinador. E o Comitê Paralímpico, eles não te fornecem nenhuma estrutura nesse sentido? Ele fornece só para quem... Ele fornece toda a estrutura de competições, que é realmente muito boa, enquanto você está lá durante a competição. Só que eles fornecem mais para quem é da seleção. Você vai para as Paralimpíadas, então você vai ter todo um quadro assim de fisioterapeuta, nutricionista. Tirando isso, você não tem? Não. Geralmente, eu acho que falta um pouco mais desse incentivo, sabe? Para quem está na natação e não está numa seleção. Porque assim, na realidade, né? E aí a gente está falando de natação paralímpica, a gente está falando de pessoas que necessitam de um certo suporte médico, sim, né? sim. Nutricional, né? Fisioterapeuta, né? Eu acredito que se tivesse uma estrutura um pouco melhor, eu acho que realmente ia fazer não somente eu, mas como todos os atletas, sendo paralímpico ou atleta olímpico, sem deficiência, evoluem muito mais, né? Se tivesse toda essa estrutura. E como é que você vê esse processo, por exemplo? Eu sou um atleta na natação, eu consegui um patrocínio. Como é que funciona os patrocínios no esporte paralímpico em geral, com a natação? Você conhece alguém que tem algum patrocínio de alguma empresa? As empresas colaboram nesse sentido? Você vê alguma coisa nessa linha ou não? Eu acho que do tempo que eu comecei para hoje em dia melhorou, só que eu acho que ainda tem muito a evoluir. Melhorou em que sentido, você acha? Como eu posso dizer, para eu ter um patrocínio, no caso, eu já tive alguns patrocínios, só que foi muito mais de ter contato. Meu pai explicar meu caso e a pessoa se inspirar de alguma maneira, acreditar no meu potencial como atleta paralímpico. Então, parece, eu tenho uma competição lá no Rio de Janeiro, vai ter e tal, eu vou ajudar ele a viajar. Paga um hotel, o cara paga uma viagem e tal, vai mais conforme nessa linha. Eu já tive ajuda de conhecidos do meu pai mesmo, que tem empresas que, ele vai competir, então eu vou dar uma bermuda, que não é barato. Sim. Uma bermuda de fibra de carbono é mais de R$1.000, R$2.000. Você usa poucas vezes e ainda tem o risco de rasgar. Entendi, porque tem toda uma roupa especial para você usar na natação, né? Sim, e é caro. Geralmente pensam, natação é barato, mas geralmente é um esporte caro. Não existe esporte barato hoje. Sim. Os esportes hoje são caros. E aí eu já tive ajuda de, ainda mais no começo, o shorts para mim faz muita diferença, uma bermuda de fibra de carbono, porque me ajuda... Você usa fibra de carbono? Uso. Tá. Porque aí me ajuda a ter a perna mais rente à superfície ainda. E sem eu ficar contraindo tanto o abdômen, porque eu contraio o abdômen com a força também da perna e deixo ela na superfície, para evitar esse arrasto. Se eu colocar uma sunga, eu vou ter que fazer muito mais força do abdômen, cansar muito mais rapidamente, sendo que com a bermuda já me alivia muito mais. Você perde e você ganha tempo. Ganha tempo. Uma bermuda já faz muita diferença num atleta sem deficiência. Só que para mim, antes de eu usar pela primeira vez, eu pensava, mas será que uma bermuda vai fazer tudo isso para mim? Mas faz. Quando eu coloquei... Né? Eu lembro que quando eu alta coloquei... tecnologia, né? Quando eu coloquei, eu lembro que eu perdi, baixei quase 3 segundos. Eu falei, não... Nossa, é muita coisa. Calma. É muita coisa. Vou usar esse negócio. E ainda eu lembro que eu sempre contraí muito abdômen para tentar deixar meu quadril mais rente para evitar esse arrasto. Aí eu coloquei bermuda, parecia que eu tava de flutuador, porque tem um certo tempo do treino que a gente coloca flutuador para treinar mais os braços. Só que para mim o flutuador acaba sendo muito bom também, para mim dar uma aliviada no abdômen, porque aí faz minha cintura levantar mais na água, né? E aí eu lembro que eu coloquei e fez o mesmo papel que um flutuador. Para mim, uma bermuda foi fundamental. Foi fundamental para você diminuir seu tempo. Sim. E é aí que entra ajuda, né? Quanto mais ajuda a gente tivesse assim, no esporte, mais apoio, eu acho que seria fundamental.